Continuando. Então, vamos fazer exercícios, né, que é o mais importante. Olha lá. Uma massa de 200 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius, tá? Então, nós temos o quê? 200 gramas de água a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização, ó, a gente viu na tabela lá atrás agora, ó, 540 calorias por grama, determina a quantidade de calor em quilocal, observar as unidades, tá, gente? Necessário para vaporizar 30% da massa de água. Então, eu não quero vaporizar os 2 quilos ou os 2.000 gramas. Eu quero apenas 30%. Então, vamos lá. Ó, resolução. Que calor latente é M vezes L. Primeiro, tem que observar. A água já está a 100? Está. Se não tivesse, a gente ia precisar esquentar ela. Então, a gente ia precisar de calor sensível. Aqui a gente está só olhando calor latente, que é para a gente frisar o que a gente estudou agora, né? Então, ó, Q, quantidade de calor é massa vezes calor latente de fusão. Nesse caso, de vaporização, desculpa. Bom, 600 vezes 500... Olha só. Se eu quero 30%, 30% de 2.000 é o quê? 600. 600 gramas é o que eu quero de água que eu quero transformar em vapor. Tá? Ok? Então, 600 gramas. Para cada grama, eu preciso de quantos de calor? Aqui, ó, caloria por grama. Ó. 540 calorias para cada grama. Então, vezes 540. Ó. Esse aqui é o L. Aqui, ó. Então, quanto que essa água tem que ganhar para evaporar 600 gramas dela? Então, ela tem que ganhar 324 mil calorias. Ou, olha só, não terminei, né? Porque ele pede ali em quilocalorias. Vamos pegar um ponteiro aqui, vermelho, né? Quilocalorias é o quê? Divide isso aqui por 1.000, né? Ou K é igual a 10 a terceira. Então, isso aqui vai dar 324 K, que é 1.000, cal. Nossa, horrível escrever isso aqui, hein, gente? Consegui. Tá aqui, ó. Em quilocaloria, 300 e... Se eu der 324 quilocalorias para 2.000 gramas de água, 600 gramas dessa água evapora. Lembrando que ela já está a 100 graus Celsius. Bom, vamos voltar aqui para o nosso ponteiro marca-texto. Vamos para o próximo. Ah, eu tinha colocado aqui. Ai, professor. Só para fazer escrever, mostrar essa minha letra feia, né? Vamos lá. Questão 6 agora. Mais um exemplo. Ao receber 250 quilocalorias, é quanto? 250 mil calorias. Uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Opa! Toda essa substância vira vapor. Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, ele pede para a gente calcular o L, ó. O LF. Tá aqui, ó. Ele pede para a gente calcular o L de fusão. Tô até lembrando aqui do Goku lá, do Gohan e do Trunks. Fusão, né? Em calorias por gramas, ó. Então, se ele pede calorias por grama, a gente precisa ter isso aqui em calorias e esse 1 kg em gramas. Então, tá aqui, ó. 1 quilocal, 1.000 calorias, 1 quilograma, 1.000 gramas, né? Então, resolução. O calor latente de vaporização pode ser definido por meio da equação, tá aqui, ó. Q igual a M vezes L. Bom, Q é igual a 250 mil, porque é K, vezes 1 quilograma, vezes 1.000 gramas, né? Vezes 1.000 vezes L. O L é o que eu quero achar, ó. Calor de fusão. Temos aqui, ó. Passando o 1.000 para dividindo ali, vai dar 250 calorias por gramas. Então, a gente precisa dar 250 calorias para cada grama dessa substância. Aí ela evapora totalmente. Então, esse aqui é o calor latente de fusão dessa substância. Que substância que é? Não sei. Eu acabei de calcular o L dela. Vamos continuar. Exercício 7. Opa! Esse aqui é um exemplo da página 183 do nosso material. Tá?
Calcule a quantidade de calor necessária para que 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, sejam transformados em água líquida a 30 graus Celsius. Meu Deus! Aqui vai misturar calor latente e calor sensível. São dados calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, ok? Então, a gente tem os dados e a gente precisa fazer o quê? Tá aqui, resolução. Então, a gente tem o gelo a menos 20 graus Celsius e a gente quer chegar na água, aqui, a 30 graus Celsius. Então, como ela vai aumentar a sua temperatura e ela vai passar de gelo para água, ela vai só ganhar calor. Eu podia retirar calor disso aqui, que é o processo da geladeira, e transformar a água em gelo. Aí a gente ia tirar calor. Bom, olha só a resolução. Então, para fazer o gelo sair de menos 20 e ir até zero, a gente precisa de calor sensível, né? Não é calor sensível que varia a temperatura. Então a gente vai lá e calcula esse Q1, que é do gelo. Continua sendo gelo, né? Observe que não há mudança de estado de agregação, há mudança de temperatura. Então a gente vai vir calcular aqui, Q1 é igual a MC delta T, né? Que ele usa o θ como T. Como que é o delta T, gente? Delta T, ele é sempre o quê? T final menos T inicial. Bom, ele iniciou com 20, não é isso? E terminou com 0. Então fica aqui, 0, que é o final, menos o inicial. O inicial é menos 20. Então a gente tem que fazer esse joguinho de sinal, Menos 20. Menos e menos dá mais. Então 0 mais 20, 20, tá aqui, 20 graus positivo. Tá? Se nós estivéssemos esfriando, esse valor daria negativo, porque daí o final seria menos 20 e o inicial seria 0. Sacaram? Aí o calor daria negativo, porque ele estaria perdendo calor. Mas vamos voltar aqui. Vamos para o ponteiro aqui, marca texto. Então olha só, MC, mas isso aqui tudo do gelo, né, gente? Gelo. Tá? Então, massa do gelo, 200 gramas. Calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius, vezes delta T. Quando eu faço 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 20, 2.000. Ok? Então eu preciso de 2.000 calorias para fazer o gelo sair de menos 20 e até 0 graus Celsius. Ok? Beleza? Então a gente já esquentou o gelo, podemos dizer assim, né? Ok? Tá? Vamos continuar. Agora a gente precisa o quê? O gelo já está a 0 graus Celsius, porque eu dei 22.000 calorias para ele. Mas o que eu preciso? O gelo não aumenta a temperatura, a pressão de um atm, sempre lembrando, né? Então o gelo agora ele precisa se transformar em água a 0 graus Celsius. Observe que não há variação de temperatura. Lembra do gelinho? Eu vou sumir. Não vai sumir. Tá? Ele só vai transformar em água, vai mudar o estado de agregação. A gente está chamando isso aqui de Q2. Nós temos aqui um calor latente de fusão do gelo, quando ele derrete. Tá? Quando ele derrete, então é mais 80. Então, Q2 é igual a L F vezes massa, ou M vezes L, tá, gente? Aqui tá ao contrário da nossa fórmula, mas é a mesma coisa, é vezes, né? Quando ele ganha calor, a gente coloca o sinal de mais aqui, então não tá aparecendo, mas é mais. Se tivesse passando da água para o gelo, esse valor aqui seria negativo, tá? Ia ser menos 80 que ele tem que perder. Então, mas no nosso caso aqui ele tá passando o gelo para a água, então mais 80 vezes a massa, 200. Então ele precisa ganhar 16.000 calorias, né? 200 gramas de gelo, precisa ganhar 16.000
16 mil calorias para se transformar em 200 gramas de água. Só que ele transforma a 0 graus Celsius. Nós queremos ele a 30. Então nós precisamos o quê? Aquecer essa água. Para aquecer essa água, nós temos que dar mais calor. Ó. Tá? Então agora a gente tem água e a gente vai dar mais calor. Quando há variação de temperatura, a gente está falando de calor sensível. Né? Lembra que tem calor latente, muda a fase. E o calor sensível varia a temperatura. Então ele vai ganhar calor. Olha lá. Então a gente vai, o Q3. Então é massa da água, né, que é 200 gramas. Tá aqui, ó. Do gelo que virou água. Esse calor específico agora não é o do gelo, é o da água, tá, gente? Então é 1. E a variação de temperatura? Mesma coisa. Final menos inicial, ó. 30 menos 0. Porque a gente está indo aqui para lá. Então isso aqui é o final. Se a gente estivesse esfriando, a gente faria o contrário. Tá? O final seria o 0 e o inicial seria a água. Nunca esquecer do sinal de menos da formulinha, ΔT. Mas aqui nós estamos para o lado positivo. Então vai ser 30 menos 0, vai dar 30. Então vamos lá. Ó. 200, que é a massa, calor específico da água é 1. E o ΔT é 30. Vai dar 6.000 calorias. Só que 6.000 é só para esquentar a água de 0 a 30 graus Celsius. Qual que é o calor, então? A pergunta era qual é o calor total que eu tenho que dar, ceder, né? Ou adicionar a 200 gramas de gelo a menos 20 para ele se transformar em água a 30 graus Celsius. Então é só eu somar os 3, ó. Quando eu somo os 3, Q1 mais Q2 mais Q3 é o calor total. Então ele precisa, esse gelo a menos 20 graus Celsius, se ele ganhar 24.000 calorias, ou 24 quilocalorias, se quem quiser colocar o K, né? Ele vira água a 30 graus Celsius. Ok, gente? Então olha só, aqui a gente trabalhou com calor sensível e calor latente. A gente tem que entender, então, saber quando... Aqui a gente trabalhou para água, né? Podia ser o alumínio, podia ser qualquer outro material. A gente podia também tirar calor. Então o processo seria inverso, tá? Os calor latente seriam negativos, porque o processo é inverso, né? Então ele ia esfriar aqui, depois aqui o processo seria inverso e ia virar gelo a menos 20, tá? Ok? Então esse aqui é um exemplo do livro. Vamos para outro exercício aqui. Esse aqui é um exercício da página 35, exercício 35 da página 186 do material didático, tá? Bom, aqui no nosso exercício nós temos um diagrama, ó. No diagrama abaixo, representamos a temperatura do corpo de massa 100 gramas, tá? Então nós temos um corpo aqui de massa 100 gramas, tá? Feito de um único material, tá, gente? Em função da quantidade de calor recebido. Então esse corpo está recebendo esses 100 gramas, está recebendo calor. Inicialmente o corpo está no estado sólido, a temperatura de 20 graus Celsius. Determine, olha só aqui, ó. Então, ó, nós temos aqui, né, a ordenada, aqui é a temperatura, ó, e a abscissa é quantidade de calor, tá bom? Ok? Então, isso é o que nós temos aqui no nosso gráfico, tá? Então, nós temos a quantidade de calor e a energia, a temperatura, tá? Então, olha só, quando ele está aqui, ó, 20 graus Celsius, está escrito aqui, ó, 20 graus Celsius, ele está no estado sólido. E aí ele vai ganhando energia, ó, ele vai ganhando energia, ó. Observe que a temperatura varia. Quando a temperatura varia, a gente está falando de calor sensível, não é isso? Então ele vai ganhando energia até aqui, ó. Depois ele fica na mesma temperatura, ó. Daqui até aqui. Até 150 aqui, ó. Depois ele vai ganhando energia, ó. A temperatura dele muda de novo. Ele sai de 40 até 100, ó. Depois ele fica parado de novo. Temperatura não muda em 100, mas ele ganha energia, ó. De 250 até 500. Depois ele começa a aumentar a temperatura de novo. Para aqui nossa observação, tá? Bom, voltando agora para o nosso exercício, a gente pode identificar, né, os pontos de fusão
e de ebulição. Não é? Ó, as temperaturas de fusão e de ebulição desse material. Tá? Bom, quando ocorre a mudança de fase, a temperatura é constante. Né? Então, olha só, a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Se ele está aqui no estado sólido, ó, ele vai aumentar a temperatura até 40, depois a temperatura não fica parada. Então, quando a temperatura permanece constante, está tendo uma mudança de fase. Então, a primeira mudança de fase a partir do sólido é a fusão, onde vira líquido. Né? Então, a temperatura de fusão é qual? 40 graus Celsius. Depois que ele vira líquido, esses 100 gramas de material vermelho, ele começa a aumentar a temperatura. Lembra da água que a gente falou agora há pouco? Até chegar em 100. Em 100, isso aqui não é água, tá, gente? Porque, ó, a temperatura aqui de fusão é 40, né? É só uma representativa, um exercício, né? Quando chega a 100 graus Celsius, ele para de novo de variar a temperatura, ó, fica em 100 por um certo período. Então, aqui é a temperatura de ebulição, tá? Então, olha só. Então, a temperatura é de fusão 40 e 100 graus Celsius, respectivamente, porque um após o outro, tá, gente? Então, nós temos aqui a resposta da letra A, né? A gente identifica pelo gráfico ali, tá bom? Se a gente estivesse usando um calorímetro, por exemplo, com um termômetro, daria pra gente achar isso aí, tá? Bom, vamos para B. Os calores de fusão e vaporização. Ele quer saber quanto que precisa de calor por grama, né? Para transformar 1 grama desse material em vapor e 1 grama desse material em líquido. Então vamos lá. Ó. Então, ó, Q é igual a M vezes L, né? Calor é igual a massa vezes o calor latente. Bom, se eu passar o M dividindo, eu posso calcular o calor latente. Então eu venho aqui, ó. Qual que é o calor latente de fusão? Então, ó, a fusão começa aqui e termina aqui, não é isso? Ó, se aqui é 100, aqui seria 50. Ó. Então, de 50 a 150, ele consome calor, começa em 50 e termina em 150, não é isso? Então, ó, calor final 150 menos 50, quer dizer que esse tanto aqui vai dar 100. Não é isso? Opa, 100 isso, dá 100, né? Então, ele precisou de 100 calorias para o quê? Derreter completamente, tá? Então, 150 menos 50 é esse intervalo aqui, quantidade de calor que ele ganhou. Aí eu divido por quê? Pela massa. A massa não era 100 gramas, ó. Aqui, ó. Eu trago aqui, ó. 100 dividido por 100 dá 1. Então, achamos, né, o calor latente de fusão desse fictício material. Então, ele precisa de 1 caloria por grama, para poder passar do estado sólido para o líquido. Vamos agora para o de fusão, para o de vaporização. Ó. O vaporização começa aqui, ó, aqui é 250, ó. E ele vai ganhando calor até 500, ó. Ok? Então, esse intervalo aqui, ele fica a temperatura de 100, né? Porque ele está transformando de fase. E ele vai o quê? Consumir esse tanto, ele precisa ganhar esse tanto de energia para poder virar, né, vapor. Então, ó, 500 menos 250 é esse intervalo aqui, ó. Dividido por 100. Quem que é 100? É a massa, né? Dividido pela massa. Então, nesse outro estado aqui, o calor de vapor é 2,5 calorias por grama. Então, esse material precisa ganhar 2,5 calorias, né? Cada grama desse material precisa ganhar 2,5 calorias para transformar do líquido para o vapor. Ok, gente? Vamos ver se tem a letra C. Tem. Ele quer os calores específicos. Opa! Então aqui na B ele pediu calor de fusão. Né? Tá ligado ao que? A mudança de estado. Agora ele pede calor específico. Tá ligado ao que? Calor sensível. Tá? Então vamos lá. Como que a gente vai calcular? Ó, então, a gente tem essa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui para a gente calcular os calores sensíveis. Vamos lá. Então, ó, calor sensível, na verdade, é massa, calor específico e variação de temperatura. Como ele quer o Czinho, ó,
eu isolo. Então fica C e passa o quê? O M dividindo e o C dividindo. Ó. Então fica dividido por M vezes ΔT. Então o que estava do lado aqui multiplicando o C passa dividindo, tá? Então resolvendo a gente tem o quê? Para o sólido. O sólido ele precisou desse tanto de energia aqui, não é isso? Então, ó, quando ele ganhou então, de 50 até 0, então ele ganhou 50 calorias, não é isso? Dividido. 100 não é a massa, ó. Então é dividido pela massa e a variação de temperatura. Qual que é a temperatura aqui, ó? 40 menos 20, né? Ó, 40 menos 20, o ΔT. Então ficou 50 menos 0, 50, que é a quantidade de calor que ele ganhou. 40 menos 20 é 20, vezes 100, 2.000, ó. Então, o calor específico para esse material no estado sólido é de 0,025 caloria por grama grau Celsius. Vamos ver agora para o de líquido. O líquido é daqui a aqui, ó. Né? Continua sendo 100 gramas. E ele precisou de quantos de calor para variar essa temperatura? Ó. Então, ele saiu aqui de 40 graus Celsius, foi até 100. Para isso, ele precisou de esse intervalo de calor aqui, ó. Então, saiu de 150, foi até 250 calorias. Então, ficou assim, ó, 250 menos 150, tá? Aqui é a quantidade de calor que ele ganhou nesse intervalo. Dividido por massa. Qual que é a massa? 100. Vezes ΔT. O ΔT, ó, foi 100 aqui, que é a temperatura final, menos inicial. Tá? 100 menos 40 dá 60. 60 vezes 100, 6.000. Então ele ganhou 100 calorias, né? Dividido por massa ΔT, dividido por 6.000. Então deu um calor específico no estado líquido de 0,0166 caloria por grama grau Celsius. Ou 0,017, né? Arredondando. Tá? Vamos ver agora para o de vapor aqui, ó. Esse terceiro aqui, olha lá. Então ele precisou aqui, ó, ele chegou aqui, ele estava em 500, ele era líquido. Né? Opa, não, ele já virou vapor, né? Líquido ele era aqui, né? Então daqui a aqui ele transformou em vapor e aqui ele é vapor. Todo o material se transformou em vapor. Agora tudo é vapor, não é isso? Então ele vai começar o quê? Mudar a temperatura. Então ele estava aqui de 500 até 600, ó. Esse intervalo aqui, ó, ele aumentou a temperatura de 100 para 120. Então, a gente vem aqui, ó, 600 menos 500 é a quantidade de calor que ele ganhou. Dividido pela massa, que multiplica o ΔT. Qual que é o ΔT? 120 menos final menos inicial, menos 100, ó. Deu 20. 100 vezes 20 dá 2.000. 100 dividido por 2.000, então nós temos o calor específico de vapor desse material. 0,05 calorias por grama grau Celsius. Ok, gente? Então aqui a gente conseguiu explorar um gráfico para observar todos, né? Todo o comportamento térmico, latente, sensível, deste fictício material aqui. Nem sei se existe esse material, tá? Bom, por hoje acabou, né, gente? Foi longo, né? Mas é o nosso conteúdo. Temos que lembrar que eu vou colocar o material para vocês fazerem o exercício aqui em cima e na semana que vem, né? Semana sim, semana não, eu posto conteúdo numa semana e faço uma pequena avaliação na outra semana. Então, na outra semana, vocês terão uma lista de exercícios para resolver, tá? Espero que as datas estejam sendo legais, espero que tudo corra bem, né? E nós temos uma dica infalível para uma conquista aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha só, gata, eu queria ser ferro, mas ferro não posso ser. Ó, ferro derrete a 1538 graus e eu só me derreto por você. Ei, que cantada, hein? Com essa cantada aqui, cara. Ixi, só que a gente tem que saber o quê? Calor latente, né, para fazer essa cantada, né? Porque o ferro se derrete a 1538, ok? E o cara só se derrete por você, gata. Brincadeiras à parte, né, gente? Valeu, obrigado, né? E vamos parar por aqui que já ficou longo demais, tá? Abração!